Olá, pessoal. Bom, então vamos para a nossa aula de imersão e empatia. Só que antes de começar a falar sobre as ferramentas de imersão e empatia, eu quero falar com vocês sobre o que é pontos de percepção da qualidade, né? Porque quando você vai pensar o que pesquisar, o que eu vou a campo investigar, uma forma de você conseguir entender isso e quais os pontos que você tem que tomar cuidado com relação à operacionalização do seu produto ou do seu serviço é quais são os pontos em que o cliente tem contato com o seu serviço e nesse contato ele vai gerar uma impressão positiva ou negativa e o que ele valoriza em cada ponto de contato. Já vou explicar melhor o que é isso. Então, o que significa? É qualquer coisa que ele perceba qualidade ou não. Então, por exemplo, ele vai no Google e faz uma pesquisa usando um termo-chave relacionado à tua proposta, né, ao teu negócio. E vem ali uma página, vem a tua página, ele entra na tua página já dá um erro. Opa, ele já fica meio assim porque já teve algum probleminha ali. Ah, ele olha um design e não está muito bem, já fica meio desestruturado. Ele entra em contato, a pessoa não responde. Então, cada ponto que ele vai tendo contato que pode gerar essa percepção de qualidade ou não é considerado um ponto de contato, ou a gente pode chamar também, como é chamado na área de serviços, de momentos da verdade, tá? Então, pode ser tanto momentos de interação direta, que envolve pessoas ou não, ou momentos de interação indireta, como qualquer material que é divulgado e que ele tem contato com aquele material. Daí a necessidade de se preocupar bastante com o que eu chamo de tangibilização do serviço, a evidenciação de que tem qualidade, seja por meio de um material, seja por meio de identidade visual, seja por meio de pessoas que atendem bem, por um processo de responsividade. Então, há várias maneiras que vocês podem trabalhar isso. Aqui um exemplo bem simples, tá? Um exemplo bem simples e resumido, porque a gente poderia pegar uma situação dessa e fazer bem detalhado com relação aos principais pontos em que o consumidor tem contato e que ele pode perceber qualidade ou não. Então, o consumidor ele chega no bar, então, primeira coisa que ele tem contato, né? Imagina você chegando num bar ou num restaurante. Você olha o visual, você vai olhar a rua, você vai se está escuro ou não, se tem segurança ou não, a sacada, se está limpo, se está sujo, a apresentação, né, a entrada, quando você chega ao procurar uma mesa, se está fácil acesso, se é fácil de chegar, se tem indicação, né, como que está a toalha, se está limpo, não dá, o processo de espera pela mesa, você senta, né, chama o garçom, consegue ver facilmente o garçom vem até você, o processo de disponibilização do cardápio, deixar você à vontade, olhar o cardápio, fazer o pedido, a entrega do produto. Aí um exemplo, você vai ao banheiro, né? Como é que tá toda a limpeza do banheiro, depois ainda tem o processo de pedir a conta, né? Quer dizer, antes de pedir a conta ainda vem a comida, pede a conta, vai embora. Então, tudo isso são pontos que impactam e até antes dele chegar ao bar, eu poderia ter ali um outro ponto que é processo de reserva, por exemplo, se você pensar num restaurante à la carte que precisa de reserva prévia. Então, aqui é só um exemplo bem simples para vocês terem uma ideia de como que você pode trabalhar isso. Tá? Bom, o processo de pesquisa, que é uma das primeiras ferramentas apresentadas, né, pelo autor que eu estou me baseando para fazer essa aula, é a pesquisa. Mas quando se fala em pesquisa, especialmente na área de marketing, pesquisa é uma ferramenta de gestão muito poderosa e extremamente ampla e não é tão simples de se trabalhar, mas é extremamente importante e com algumas pequenas dicas você consegue. Né? Então, há várias formas que você pode fazer uma pesquisa. Quais são elas? Você pode fazer um questionário estruturado, mandar via e-mail, oferecer algum tipo de recompensa para a pessoa, ou sorteio para que ela responda. Você pode trabalhar com questões simples e colocar até mesmo no Face. Você pode mandar fazer via questionário no papel e entregar para os seus alunos. Então, há várias formas que você pode fazer essa pesquisa. Entrevistas individuais, né, uma entrevista mais informal ou uma entrevista mais estruturada, com maior tempo de duração. Você pode fazer observações, ir a campo, observar o consumidor, utilizando o produto ou fazendo o processo de compra. Né? Você pode ter uma observação mais informal e uma observação mais estruturada também. Discussão em grupo, que é o que a gente chama de grupo focal. Você reúne um grupo de 8 a 10 pessoas, em que tem um moderador com um roteiro e que ele vai conduzir essa discussão. Então, a ideia é gerar o máximo possível de informações divergentes e convergentes para que você tenha dados para trabalhar depois. Técnicas projetivas, que é quando você utiliza, por exemplo, você pode pedir para o teu consumidor fazer colagem
de algumas imagens representando algum conceito. Por exemplo, eu poderia pensar na Natura e pedir para que as consumidoras fizessem uma colagem sobre o que é beleza para elas, né? E entregar essas imagens para que elas fizessem esse processo de montagem. Eu pedi para alguém fazer um desenho também, é um processo, é uma técnica projetiva e é muito rica. É claro que depois de você pedir para as pessoas fazerem a colagem, ou desenho, ou completar uma história, ou contar uma história, você tem que pedir para ela o que significa aquilo, tá? E a netnografia, que é uma das ferramentas que eu vou falar mais adiante, né, da pesquisa, né? Eu explico depois isso daqui. Vamos lá. Quando eu falo em pesquisa de marketing, processo de pesquisa, eu posso ter duas grandes técnicas que estão relacionadas à que eu falei antes, é que é só para entender melhor, a qualitativa e a quantitativa. Então, a quantitativa é quando eu levanto dados e faço uma análise apresentando números. Então, por exemplo, tantos por cento do meu consumidor tem interesse em comprar tal produto. Né? E a qualitativa é quando eu trago dados em formato de texto ou imagens. Então, eu tenho dados mais subjetivos para trabalhar. Então, isso é uma pesquisa qualitativa. A quantitativa, normalmente eu tenho uma amostra bem maior, eu trabalho com um volume bem maior de respondentes, e a qualitativa eu trabalho com um volume bem menor de respondentes. Na quantitativa, meu objetivo é ter uma amplitude maior, ou seja, eu quero o maior número possível de respostas de um número limitado de informações. E na qualitativa, eu quero pegar uma informação, eu quero pegar algum conceito, alguma coisa e entender a fundo o que aquilo significa, tá? Se eu fosse dar um exemplo aqui para vocês, então, vamos supor que depois de você já ter toda a tua ideia pronta, o teu conceito formulado, você pode fazer uma pesquisa quant para comprovar se aquilo vai gerar intenção de compra ou não, ou de repente qual o melhor preço que eu posso aplicar a um determinado produto ou serviço. Na qual, nossa, eu ainda não sei, por exemplo, eu ainda não sei como que o meu consumidor lida com determinado problema. Então, eu vou fazer uma reunião de grupo para tentar entender isso, como que ele percebe isso, como que ele vivencia isso, como ele experiencia isso. A qualitativa você usa quando você quer levantar informações que são difíceis de você conseguir levantar no primeiro momento com uma quant. Né? Em muitas situações a gente trabalha com uma qualitativa primeiro e depois com uma quantitativa, mas isso não é uma regra. Tá? Cliente oculto é uma ferramenta de observação participante, né? Você observa e participa enquanto pesquisador e enquanto consumidor. Ela é chamada também no mercado de comprador fantasma, tá? É uma ferramenta muito útil e barata, não é caro de se fazer, você pode pedir para um amigo fazer isso. É uma ferramenta que você pode estar utilizando para entender melhor como um negócio funciona se você não conhece. Você pode utilizar também para fazer análise de concorrência, fazer um processo de benchmarking. Benchmarking é quando você olha melhores práticas em uma determinada área, seja produção, marketing, atendimento, e tenta verificar o que você pode adaptar à sua realidade dentro do teu contexto. Então você analisa, você tem que fazer um roteiro, né, bem estruturado, descrevendo o que você vai analisar naquele negócio que você vai fazer uma visita. Então você vai olhar fachada, por exemplo, uma loja num shopping, onde ele está localizado, se é fácil visualização, como é a fachada, como é a vitrine, como é a entrada, quando entra, como estão as disposição das araras dentro da loja, os atendentes, posicionamento, forma de atendimento, identificação, uniforme, disposição das peças, tem preço, não tem, qualidade, provador, iluminação. Então você pode pensar até nos pontos de contato, porque não há um roteiro único. Então, quando você pensa lá nos pontos de contato que são importantes para gerar essa percepção de qualidade, você pode criar esse roteiro do cliente oculto a partir disso. Né? E a partir disso você realiza, o ideal é que você faça que tenha de repente uma ou duas pessoas fazendo isso para que você tenha uma análise bem consistente. Essa ferramenta pode ser utilizada além de você entender concorrência, avaliar vendedor, né? Então fazer uma análise do trabalho do vendedor, fazer uma avaliação de como que o vendedor de repente reagiria a uma situação sob pressão. Também você pode avaliar concorrente, como eu falei, você pode fazer avaliação por telefone também, né, na ligação, cliente oculto que liga e fica perguntando, fazendo questionamentos e verificar como que a atendente reage. E também pode ser feito pela avaliação online, para você tentar entender como que é a experiência do usuário em uma determinada plataforma. Tá? Então, o que se chama de user experience, né? O X, a experiência do usuário, é isso, é você tentar entender como é que o consumidor vivencia aquele ambiente, né? Aquela experiência daquilo ali.
Esse cliente oculto na avaliação online você pode estar utilizando também na fase de prototipação, né, que a gente vai falar depois. Aqui eu venho para outra ferramenta. Bom, eu falei bem rapidinho de pesquisa, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar também, eu tenho material adicional sobre isso. Quando a gente fala em persona, dentro da área de design thinking, é um termo também muito utilizado em marketing digital, que significa o quê? Eu identificar quais são ou qual é o meu público-alvo. Esse é um elemento extremamente importante em qualquer tipo de negócio, proposta, né, seja o que você quiser vender. Quando eu falo que persona está relacionada a público-alvo, né, há uma estratégia de segmentação de mercado. Eu estou falando o seguinte: eu posso atender a diferentes segmentos, né? E quando eu falo em segmento de mercado, são grupos de pessoas que possuem características em comum. E quando eu falo em características em comum, eu não estou me referindo somente a mulher de idade X, que ganha tanto, que é casada e que tem filhos. Não, eu estou falando de um contexto, numa narrativa em que eu contextualizo quem é essa pessoa, o que ela gosta de fazer, qual é o estilo de vida dela, quais são seus valores, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, né? Então eu estou pensando em aspectos também comportamentais, aspectos psicográficos que são de estilo de vida, valores, e como ela se vê ou como ela vê o mundo, para que eu possa caracterizar quem é esse meu personagem. E quando eu falo em persona, o interessante é que eu trabalho com essa questão da simulação, um personagem, eu crio uma história para ele, eu crio uma narrativa. Mas, só ressaltando, não significa que esse personagem, essa narrativa, ele é único. Ah, é só ele. Não, ele é simplesmente uma exemplificação, tá, de um grupo maior. Eu vou passar rapidinho alguns exemplos que estão disponíveis depois desse PDF para vocês, tá? Então, aqui alguns exemplos do que pode caracterizar esse persona. Então, características demográficas aqui, como idade, sexo, estado civil, renda, localização. Poderíamos colocar aqui como orientação sexual também, se tem filhos, não tem filhos, formação familiar, aonde mora e por aí vai. Escolaridade, profissão, ocupação, como é um dia típico da sua vida, o que, que ele espera da vida, motivações, o que motiva ele, como é o comportamento de compra, né? Então você cria uma narrativa, você cria uma história. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de persona do livro que eu estou utilizando, do Mello e Abelheira, 2015, que ele coloca a seguinte situação. Eu só vou relatar esse exemplo para vocês. Então, imagina que eu estou estudando quais são os personas para uma padaria, Padaria Brasil. Então, eu tenho 3 personas possíveis: o Jorge, a Ana e o Pedro. O Jorge tem 56 anos, é casado e tem 3 filhas. É dono de uma empresa de informática. Apesar da dura jornada de trabalho, gosta de passar o tempo com a família. Gostaria de ter mais tempo para isso. O Jorge, no domingo de manhã, toma café com a família na padaria, que virou um lugar especial onde compartilha o que aconteceu na semana. Como que você imagina uma padaria para atender o Jorge? Né? Como é que seria? Tem que ter um ambiente familiar, um ambiente agradável. Você tem que entender que produtos ele e os filhos vão buscar na padaria naquele momento. É um momento de relaxamento, de experiência. Você tem que pensar no atendimento, em como vai ser isso também, tá? A Ana tem 36 anos, é solteira e mora com uma amiga. Possui uma pet shop e deseja criar um e-commerce, mas não entende muito sobre loja virtual. Gosta de bares e da companhia dos amigos. Ela adora a Padaria Brasil, mas gostaria que tivesse opções de lanches naturais. Então, por exemplo, pensando na padaria que atende ao Jorge, também poderia atender a Ana. Eu só poderia inserir mais o que? Produtos dentro do meu portfólio que fossem produtos mais naturais voltados para a Ana. Mas aí tem outro elemento. Será que dentro de onde estou localizado, dentro do público que eu atendo, há um volume de pessoas com características parecidas com a Ana que vale a pena eu inserir esses produtos? Então essa é uma análise que vale a pena ser feita. Não é simplesmente, eu tenho um consumidor que está demandando produtos naturais. Não, você tem que verificar se você tem um número de consumidores que de fato vale a pena você ofertar isso. Né, considerando os recursos que você tem disponível dentro da tua empresa, porque você tem que mobilizar recursos para fazer um novo produto no seu portfólio. Agora, pegando o Pedro, que tem 20 anos, mora com os pais, é tímido e não tem namorada. Passou para o curso de engenharia eletrônica, gosta de jogar RPG e de passeios ao ar livre. Ele não é muito fã de café nem de pão fresco, mas se encontra com alguns amigos para jogar RPG. Gostaria que as mesas fossem maiores para o jogo. Aqui, talvez um ambiente que atende ao Jorge e a Ana não atenderia ao Pedro. Você teria que pensar numa outra proposta de ambiente, de produtos, de preço e por aí vai, e até de comunicação, distribuição para atender ao Pedro, ok?
Bom, então aqui eu vou passar rapidinho alguns exemplos que vocês podem olhar depois e qualquer dúvida vocês tirem comigo, ok? Aqui é um exemplo interessante também. Eu vou parar por aqui para a gente ir para um outro vídeo depois, para falar do mapa de empatia, porque senão vai ficar muito longo, ok?